Paz do Senhor, meus queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, para a gente ouvir um pouquinho da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na tua palavra, Senhor. Te peço, querido Deus, que no nome de Jesus o Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor, as nossas iniquidades, os nossos maus pensamentos, aquilo que fazemos que desagrada o teu Espírito Santo. Senhor querido, nos ensina a cada dia a te amar, Senhor, porque a obediência à tua palavra é uma demonstração de amor a ti. Como podemos amar ao nosso próximo se não amarmos a ti? Como demonstrar o nosso amor se não obedecendo a tua palavra, Senhor, e a tua lei? Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoa cada vida, que cada um de nós, ó Pai, possamos aqui ser impactados pelo poder da tua palavra, que a tua palavra entre nos nossos corações, Senhor, promovendo uma transformação, uma mudança de vida, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, abençoa cada vida, em nome de Jesus. E eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, Senhor. Te agradeço. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, pela tão grande salvação, por sua misericórdia, por seu amor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, eu entrego tudo em Tuas mãos. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que Jesus possa estar abençoando vocês através dessa palavra ministrada. Eu creio que o Senhor vai falar conosco, porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, a respeito do livro da carta de 2 Timóteo. Nós vamos estar lendo 2 versículos apenas ali. Vamos lá, irmãos. Capítulo 1, o versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui no prefácio, na saudação dessa carta, Paulo já mostra ali a quem ele estava direcionando essa carta, a Timóteo, que ele chama de filho amado. Por que que Paulo tinha esse amor por Timóteo? Timóteo, ele foi um jovem que cresceu sob os cuidados de uma avó e de uma mãe que ministravam a palavra na vida dele. E ele também teve a influência, grande influência de Paulo. Paulo esteve ali com Timóteo, inclusive, 6 das epístolas escritas por Paulo teve a ajuda de Timóteo. E 2 epístolas foram escritas direcionadas a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. A carta de 2 Timóteo, irmãos, é uma carta muito profunda, porque ela fala muito a respeito de um dos cuidados que Paulo tinha em relação ao zelo pela palavra do Senhor. E ali nessa carta, Paulo direciona ela para Timóteo, falando para Timóteo que Timóteo precisava preservar a palavra de Deus, pregar a palavra como um ministro, de uma maneira que a palavra de Deus ela fosse pregada em verdade, porque havia naquele contexto ali falsos mestres, falsos doutores, homens que inclusive estavam dentro da igreja, que se diziam cristãos, mas que na verdade estavam distorcendo o evangelho. E Paulo já vinha de longa data combatendo isso. Mas no final da carreira de Paulo, porque a segunda carta a Timóteo é a carta de despedida de Paulo. Nessa carta, nós vamos ver ali as últimas palavras escritas por esse apóstolo, por esse servo do Senhor, que um dia teve um encontro com Cristo e teve a sua vida transformada. Paulo, ele valorizava o poder daquilo que Jesus fez com ele. E essa valorização, Paulo expressou isso de que forma, irmãos? Através de muitas perdas, porque hoje em dia a gente vê um evangelho onde o verdadeiro cristão é aquele que é bem-sucedido em tudo, que tudo dá certo, que não tem nenhuma luta. Mas isso é uma mentira do inimigo, irmãos, porque no mundo, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas Jesus falou que credes em mim, eu venci o mundo. Então, através de Jesus, nós vencemos o mundo, mas esse mundo ele é repleto de aflições, de provações, de tentações, de situações adversas. E Paulo, ele vivenciou isso na pele. Paulo deixou uma vida, a possibilidade de uma vida confortável, de status social, porque era um fariseu, um homem estudado, de uma família boa, mas ele largou tudo por amor ao evangelho, porque no dia que ele teve o encontro com Jesus, no caminho de Damasco,
Ele viu aquele brilho, o brilho de Jesus veio sobre ele. Ele foi impactado e a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. E ele largou tudo, tudo, deixou tudo que estava aqui na terra, que seria de satisfação, de prazer, de gozo, de alegria, para viver uma vida de privações, de dificuldades. É claro que Paulo, irmãos, ele vivenciou muitos milagres, né, da parte de Jesus. O primeiro deles foi no encontro com Jesus, porque o próprio mestre apareceu para ele. Por isso até que Paulo é caracterizado como apóstolo, porque para ser um apóstolo teria que ver o Salvador. E Paulo viu, ele viu o Senhor. E ali ele ficou cego, nós conhecemos a história, né? Paulo ficou cego por um período, ficou em jejum, e Deus falou com um homem chamado Ananias para que fosse até Paulo. Ananias hesitou, porque ele falou: não, aquele ali persegue o povo de Deus, persegue quem acredita em Cristo, não vou. Mas ele obedeceu e foi, e chegou lá. Deus usou Ananias e Paulo teve aquelas escamas dos seus olhos, né, retiradas ali. Ele voltou a enxergar, porque ele ficou cego ali por três dias. E dali para frente, Paulo começou a se dedicar a conhecer Jesus mais de perto e a se dedicar à obra do Senhor. Ele teve algum tempo, alguns anos até, estudando, conhecendo Deus de perto, até no anonimato, mas ele se manifestou pregando o evangelho. Primeiro ele pregou para os judeus, como os judeus, muitos deles rejeitaram a palavra, ele se direcionou aos gentios e pregou o evangelho em muitas áreas ali da Europa, né, em muitos países, que seriam países hoje, muitas áreas ali, e foi até Roma, inclusive, onde acabou ali, finaliza, né, nesse texto, um dos versículos fala, né, é aquela frase célebre de Paulo, né, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta de despedida de Paulo. E muitas pessoas podem ver a situação de Paulo como uma situação de perda e de fracasso, porque ele trabalhou, passou por muitas situações adversas, naufrágios, perigos, açoites, prisões, mas no final, irmãos, no final, ele sabia que o que esperava ele era a coroa da justiça. Paulo, ele sabia que ele seria condenado à morte. Na última prisão dele, ele ficou primeiro como uma prisão domiciliar ali em Roma, mas depois, na época do governo de Nero, Nero estava empreendendo uma perseguição muito grande aos cristãos. Provavelmente Paulo morreu há cerca de 67, 65 ou 67 depois de Cristo, que era o governo do imperador Nero. É aquele que foi, que, né, tem aquela história que ele teria mandado colocar fogo em Roma. Alguns historiadores falam que não, ele não colocou fogo em Roma, mas ele culpou os cristãos, ele culpou os cristãos por isso. E talvez o incêndio tenha acontecido pela própria estrutura da cidade, que era muito desorganizada, mas de qualquer forma, Nero culpou os cristãos. E Paulo vai ser condenado por ele, vai ser condenado à decapitação. Como Paulo era cidadão romano, cabia essa forma de execução, a decapitação. Então seria uma morte um pouco menos dolorosa do que outros, né, que foram martirizados, inclusive sendo queimados em fogueiras e etc. Mas, de qualquer maneira, algumas pessoas podem ver Paulo, a situação dele, toda a vida dele, como uma vida fracassada. Nossa, ele fez tanto e agora está aí perdendo a cabeça, sendo decapitado, estando abandonado, esquecido na prisão, porque muitos o abandonaram, com exceção de Lucas. Ele fala, exceto Lucas e Timóteo, que ele amava muito, mas estava fazendo a obra em outro lugar, e por isso Paulo escreve essa carta para ele, que vai ser a última carta de Paulo. É uma carta de despedida. Mas nós sabemos que o verdadeiro sucesso do cristão, irmãos, é alcançar o supremo prêmio, a coroa da justiça que o Senhor já tem preparado para aqueles que creem, que obedecem à palavra do Senhor. Então, por mais que alguns achem que o verdadeiro cristão é aquele que está sempre sendo bem-sucedido, muitas vezes, irmãos, nós fracassamos aqui na vida, entre aspas, temos fracassos, situações adversas, mas o que importa é o que nós vamos herdar lá no final. No final da história, o que predomina, irmãos, o que vai predominar é nós termos a coroa da justiça, é um dia morarmos com Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo, irmãos, ele passou por muitas situações difíceis, como eu já falei, naufrágios, e ele até um certo momento da vida dele, ele vai chegar e vai escrever e vai dizer assim: olha só, eu já estive preso, torturado, açoitado mais do que todos. Naufrágios, foram mais de um naufrágio, irmão. Foram muitas situações terríveis que Paulo atravessou.
mas ele sabia que em todas essas coisas ele era mais do que vencedor. E isso serve para nós também. Então, irmãos, não vai atrás desse evangelho que diz que para você ser um crente de verdade, um crente que tem as orações ouvidas, a sua vida tem que ser uma perfeição. Não, irmãos, porque passamos por tribulações. Todos os apóstolos, com exceção de João, irmãos, sofreram martírios, sofreram mortes terríveis. João morreu de velhice, mas os demais todos foram martirizados. Paulo perdeu a cabeça, foi decapitado. Então, isso é uma demonstração de quê, irmãos? Que realmente, como diz na palavra, no mundo nós teremos aflições, mas em todas essas coisas nós seremos mais do que vencedores. E todas essas situações, nada disso pode nos separar do amor de Cristo, porque o amor de Cristo, irmãos, ele é de uma largura, de um comprimento, de uma altura, de uma profundidade que nós não podemos mensurar, mas ele é muito grande e esse amor de Cristo ele tem que fazer parte de nós. Glória ao nome do Senhor. Paulo, então, escreve a Timóteo, porque Timóteo ele considerava como um cooperador fiel, um amado filho. Timóteo ele foi fiel a Paulo. E é uma coisa muito linda isso. E Paulo tratava Timóteo como um filho. E Paulo se preocupava com a vida de Timóteo, porque Timóteo estava sofrendo, irmãos. Ele estava sofrendo porque dentro da igreja haviam pessoas que estavam ali para denegrir o evangelho. Então, Paulo, ele já via durante a sua trajetória de vida, ele era muito zeloso e ele combateu muitas situações adversas. Ele combateu as perseguições que ele sofria, ele combateu as injustiças dos judeus, dos pagãos, ele lutou contra as perseguições, com muitas situações adversas, mas Paulo ele persistiu. É, é, Paulo admoesta então Timóteo, vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo diz para Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, Paulo está instruindo Timóteo para que ele, se fosse esse obreiro, ele já era um rapaz de Deus, um homem de Deus, mas Paulo está demonstrando ele, olha, você tem que se apresentar como um obreiro, do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. E nós vemos hoje pessoas deturpando a Bíblia. E Paulo, ao longo da sua vida, ele combateu isso. Pessoas que declaravam heresias, por exemplo, tinha um tipo de heresia que era o antinomismo. O que que era isso? Era a ideia de que uma vez a pessoa aceitou a Cristo, ela não precisava seguir nenhum preceito moral que havia no Antigo Testamento. E isso é uma mentira, irmãos, porque um dos critérios para a gente se manter na presença de Deus é ir e não pecar mais. Jesus dá esse exemplo, ele fala isso, ó, vai e não peques mais. Por quê? Porque nós precisamos, quando aceitamos a Cristo, nós temos que viver o quê? Uma nova vida, uma transformação, uma metanoia, uma vida de regeneração. E uma vida de regeneração implica que você não vai viver mais conforme os padrões deste mundo. E aquelas situações, aquelas heresias que Paulo tinha que combater, elas estavam dizendo que não, viva do jeito que você quiser. Aceitou a Cristo uma vez, salvo para sempre, você está salvo, você é de Deus, não precisa seguir lá os preceitos da lei mosaica, não precisa nada disso. De fato, irmãos, nós não precisamos mais fazer sacrifícios de bois, de bodes, de cabritos, de ovelhas, mas porque Jesus ele já fez esse sacrifício por nós, mas nós precisamos viver uma vida de santidade. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá Deus, e é uma demonstração de nosso amor a Deus. Vou repetir isso mais uma vez, a nossa obediência a Ele. Como que nós podemos manifestar o nosso amor e a nossa gratidão ao Senhor se não obedecendo a Sua palavra? Tem um versículo da Bíblia que diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem nos dado? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que você tomar o cálice da salvação é você saber que você não pode viver naquela velha natureza, que de agora em diante, uma vez com Cristo, você precisa se preservar contra as coisas desse mundo. Nós não podemos viver conforme os padrões desse mundo, mas temos que seguir os padrões da palavra do Senhor. Glória a Jesus, glória ao nome do Senhor. Então, quando Paulo fala para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro do que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, isso também se aplica a nós, porque uma das coisas que Jesus colocou é o ide por todo mundo e pregar o evangelho. É uma obrigação de todos nós que aceitamos a Cristo seguir a palavra do Senhor.
obedecer a palavra do Senhor, manejar bem a palavra do Senhor, para quê? Para a gente poder falar do evangelho do amor de Deus das vidas. À medida que nós absorvemos a palavra, conhecemos a Bíblia, lemos a palavra, estudamos a palavra, o amor de Deus ele vai se aperfeiçoando em nós, porque o conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, ela vai gerar em nós o quê? Compaixão, misericórdia, fruto do Espírito, né? Benignidade, mansidão, domínio próprio e etc, né? Tantos outros. Então, o que Paulo fala para Timóteo também se aplica às nossas vidas. Nós também precisamos nos apresentar a Deus como obreiros de que não temos do que se envergonhar. 2 Timóteo 2,19 diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Paulo está dizendo? Se você se apartou, conheceu o nome de Cristo, conheceu Jesus, entregou a sua vida para Ele, você se aparta da iniquidade. Você não vai viver em iniquidade. Você não vai viver na prática do pecado, mas você vai se afastar, vai se apartar. Também ali no livro de na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, irmãos, é um texto bem conhecido, mas que diz assim, vamos ler aqui, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, olha aqui novamente outro versículo. A gente leu no capítulo 2, versículo 19, e agora no versículo 5 do capítulo 3. Foge destes. E olha o tempo que nós estamos vivendo. Paulo, ele fala isso. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão. Nós estamos nos últimos dias, irmãos. E a gente está vendo que agora a iniquidade, a maldade, a arrogância, várias vezes aqui nesses 5 versículos é citada a arrogância como uma das manifestações desses homens que vão estar vivendo nos últimos dias. A arrogância, a soberba. Nós sabemos, irmãos, que a soberba ela precede a ruína. Satanás, ele perdeu o seu posto de querubim ungido porque ele foi soberbo, ele quis ser mais do que Deus. E nós vivemos numa época, numa geração em que os homens realmente estão amantes de si mesmos. Homens sem empatia, sem amor, sem compaixão. E esses homens, eles não conhecem a verdade. Ou alguns tiveram a oportunidade, mas rejeitaram essa verdade. Que nós não sejamos pessoas que estejam rejeitando a palavra da verdade, mas que nós possamos colocar essa palavra presa no nosso coração, escondida no nosso coração, e que nós possamos manifestar esse amor, essa bondade de Deus todos os dias da nossa vida. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada, uma luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus, ela faz com que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. A Bíblia, irmãos, ela nos capacita a viver uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida em todos os sentidos. Todos os sentidos. A gente pode observar uma coisa, que nações que são prósperas atualmente, muitas delas se fundamentaram em leis baseadas em princípios da palavra do Senhor. Uma nação, irmãos, para ela ter sucesso, ela precisa seguir alguns princípios e preceitos morais e éticos. E nós vemos que nações que são de primeiro mundo, vamos colocar assim, muitas estão em decadência espiritual hoje, infelizmente, estão em decadência espiritual, mas outras, ou algumas que são ainda bem-sucedidas, socialmente, economicamente, por quê? Porque elas foram fundamentadas em princípios da palavra. A palavra do Senhor, irmãos, ela é realmente o quê? Ela faz com que o homem seja o quê?
perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, uma nação, um povo que obedece à palavra do Senhor, ele vai ser perfeito em toda a boa obra. Então, tudo que ele fizer vai ser bem-sucedido. E é assim conosco, irmãos. Seguirmos a palavra do Senhor, os princípios da justiça, é algo maravilhoso para as nossas vidas, porque isso implica em nós termos o quê? Uma vida abençoada e bem-sucedida. Não que não tenhamos aflições, nós teremos, mas em tudo nós seremos vencedores, em nome de Jesus. Então, Paulo, ele adverte Timóteo, e tudo que ele colocou aqui nessas cartas, e veja só, né, irmãos, é, o Novo Testamento, vários livros ali são atribuídos a quem? A Paulo. Então, grande parte do que a gente tem hoje de fonte no Novo Testamento veio do apóstolo Paulo. As instruções que ele nos deixou, o legado que ele deixou. Às vezes nós fazemos algo aqui na Terra que pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas mais lá na frente você vai deixar um legado, porque quem tem Deus, irmãos, deixa um legado. Não existe nada que você faça aqui na terra que não vai gerar fruto, porque tudo que nós produzimos para o Senhor, toda semente que você lança, ela vai germinar, vai crescer para a glória de Deus. E esse é o legado que nós temos que deixar. Paulo, ele deixou um legado através da palavra, da Bíblia Sagrada e das instruções que ele nos deu. E nós devemos praticar isso também. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode ser só ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante. E para a gente ser um praticante, a gente precisa conhecer a palavra, conhecer a verdade, preservar essa palavra no nosso coração, guardá-la e usá-la para toda boa obra no nome de Jesus. As escrituras, como Paulo dizia, elas precisam ser examinadas com exatidão. É muito importante nós termos o conhecimento da palavra, sabe por quê, irmãos? Porque aí, quando a gente ouvir as heresias, a desinformação acerca da Bíblia, a gente sabe como combater. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a palavra do Senhor ela vai ficando dentro do nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. E quando vem uma informação negativa, o Espírito Santo ele fala conosco, por quê? Porque a palavra está em nós. Então é muito importante a gente conhecer a palavra. Paulo, ele também dá muitas orientações para Timóteo. Eu até anotei aqui. Ele fala para Timóteo: olha, desperta o dom de Deus. O dom de Deus, irmão, a gente só desperta quando a gente conhece essa verdade, conhece a Cristo, quando a gente busca a palavra. A gente, conhecendo a palavra, a gente não vai se envergonhar do Evangelho. A gente vai sofrer pelo Evangelho, porque Timóteo estava sofrendo, Paulo estava sofrendo, mas ele estava falando assim: olha, persevera, continua firme, continua firme. Então, continua firme, meu irmão. Mesmo que a sua vida não seja um mar de rosas, é óbvio que existem cristãos que têm uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais com algumas regalias, com um pouco mais de conforto. No entanto, há cristãos que estão sofrendo hoje perseguição, que estão sofrendo cadeias, prisões, enfim, né, tendo suas casas destruídas, sua vida arruinada, perdendo a liberdade. Existem cristãos hoje que estão sendo assim. Existem mais de 300 milhões de cristãos que estão sofrendo perseguição. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, existem aqueles que não estão. Mas as aflições, elas fazem parte da nossa vida. Uns vão ter um pouco mais de aflição, outros vão ter um pouco menos, mas mesmo diante de todas as aflições, se mantenha fiel, não se envergonhe do evangelho, guarda a verdade, conserva o modelo da sã palavra. Isso que eu estou falando são orientações que Paulo deu para Timóteo, mas que se aplicam às nossas vidas. Ele disse também para Timóteo que passa adiante a mensagem. Nós também precisamos passar adiante a mensagem do Senhor, nos fortificar na graça de Deus. Como que a gente se fortifica na graça do Senhor, irmãos? Confiando na misericórdia dele, conhecendo a palavra, meditando na lei do Senhor dia e noite, escondendo a palavra do Senhor no nosso coração, orando, buscando, vigiando em todo o tempo, com toda oração e súplica, sofrendo as aflições como um bom soldado de Cristo. Um soldado, irmãos, nós somos soldados. Paulo, é algo interessante, como ele vivia naquele contexto ali do Império Romano, nós sabemos que o Império Romano tinha um exército muito poderoso. O Império Romano ficou famoso pelas suas conquistas através do seu exército muito bem organizado, das suas legiões de soldados, das armas, de tudo que eles usavam. Então, Paulo, ele fala assim que nós temos que ser esses soldados também. Quando Paulo fala que combateu o bom combate, guardou a fé, e ele estava ali também passando a vida dele em revista, do mesmo jeito que um comandante
passa em revista o seu exército para ver se está tudo direitinho conforme, né, os padrões daquele comando, a mesma coisa nós temos que fazer com a nossa vida. Assim como a palavra do Senhor diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos passar em revista a nossa vida e ver o que há em nós de caminho mau, o que há de ruim em nós. E tentar viver uma vida, irmãos, de pureza. Uma vida em que a sua armadura ela tá ali bem polida, o teu calçado tá bem engraxado, porque um soldado não tem que ser assim, o uniforme dele não tem que estar impecável, ele vai para a guerra, mas antes de ir para a guerra, ele tem que estar impecável, muito bem trajado. Nós vivemos uma guerra, por isso que Paulo fala o que? Combati o bom combate, porque a nossa luta, irmãos, é a melhor luta, sabe por quê? Porque lutarmos junto com Cristo. Nós temos ele como nosso general. Ele está sempre na nossa frente. E nessa batalha nós nunca somos derrotados. Nós sempre seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele também fala para Timóteo sofrer essas aflições, ser diligente, ser zeloso pela palavra, evitar coisas profanas, coisas que não agregam nada. Nós cristãos, irmãos, nós precisamos fugir da aparência do mal, fugir das práticas mundanas, dos falatórios mundanos e profanos. Nós precisamos também fugir dos desejos da mocidade. Paulo, irmãos, ele viveu mais de 35 anos, né? Cerca disso, a partir do momento que ele encontrou com Jesus. Então, vamos colocar assim, metade da vida de Paulo, um pouco mais da metade da vida dele, durante os últimos 35 anos do encontro que ele teve com Jesus ali no caminho de Damasco. Ele viveu abdicando de uma vida boa para servir a Jesus e fazer de tudo, por todos os meios, para ganhar alguns para o reino de Deus. E ele ganhou muitos. Ele ganhou judeus, muitos não rejeitaram o evangelho, mas ganhou muitos gentios, irmãos, muitos gentios. Ele foi responsável pela pregação do evangelho em boa parte da Europa, irmãos. Então vamos colocar assim, o mundo antigo ali, da região europeia ali, do antigo Império Romano, Paulo evangelizou. Irmãos, foi tremendo o que Paulo fez. Foi tremendo as campanhas, os empreendimentos, as viagens de Paulo, as viagens missionárias ali pelo mar Mediterrâneo. Irmãos, foi coisa muito tremenda, extraordinária, num contexto em que não haviam recursos, como hoje a gente tem recursos, mas naquela época não tinha. E Paulo, ele realmente combateu o bom combate, ele saiu como um bom soldado de Cristo e ele gastou a vida dele pregando a palavra do Senhor, fazendo o melhor. E no final, irmãos, ele estava ali sozinho. Sozinho, abandonado. Tinha gente que tinha até medo de entrar em contato com Paulo, com medo de receber alguma represária, já que o Império Romano, como eu falei anteriormente, Nero, estava perseguindo os cristãos de maneira muito implacável. Mas Paulo, ele persistiu, mesmo sentindo-se abandonado. Por quê? Porque ele sabia que havia um Deus que era grande, poderoso, né? Que protegia, que estava com ele. Em certo momento, o Senhor aparece para Paulo do lado de Paulo e fala assim: tenha coragem. Coragem, Paulo, coragem, eu estou com você. Não se preocupe, você está sofrendo agora, está sendo injustiçado, mas você vai lá em Roma ainda, eu vou te levar lá. Porque Deus, ele faz assim, irmãos. Deus, ele faz coisas extraordinárias. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque ele é bom, ele é maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. Durante então 35 anos, Paulo viveu ali, servindo ao Senhor, trabalhando, extremamente zeloso pela palavra. Ele trabalhou é, fielmente para o Senhor. Ele enfrentou prisões, ele foi preso em Cesareia por 2 anos, depois ele ficou em prisão domiciliar em Roma, ele também continuou ali em Roma e depois ele vai ter uma prisão que não vai ser mais aquela prisão mais confortável, ele vai ficar como um prisioneiro comum durante justamente o governo de Nero. E ele sofreu muito, irmãos, acusado pelos judeus de ser um herege, porque Paulo falou: não, nós temos Jesus agora, aqueles ritos mosaicos não precisa. Claro que a lei a gente precisa cumprir. Os mandamentos a gente precisa cumprir, mas aqueles ritos, aqueles sacrifícios, não, Jesus, ele foi o sacrifício. Então os judeus consideravam Paulo, aqueles que eram da lei, né, os fundamentalistas, eles consideravam Paulo um herege. Paulo encarou tudo isso, teve que fugir de Jerusalém, fugir para não ser morto pelos judeus. Aí quando ele pede, eu sou cidadão romano, tem que ser julgado por Roma, não por eles.
Havia um projeto de Jesus ali, de Deus, né? Não, você vai lá para Roma, que você vai pregar lá. E justamente no período que Paulo estava em prisão domiciliar, irmãos, foi o momento em que ele escreveu as cartas. Olha o que Deus faz, irmãos. Deus às vezes permite situações adversas, mas para que a gente possa fazer a vontade dele e ele cumprir, fazer com que nós possamos cumprir a missão que ele tem para nós aqui na terra. Deus, ele é muito bom. Paulo, irmãos, ele usou até os julgamentos dele para poder pregar o evangelho. Tem que ser em todo lugar, ele dava um jeito de pregar a palavra. Em certa feita, ele estava numa região e havia um lugar lá que estava escrito assim, ao Deus, era uma cidade com muitos deuses, ao Deus desconhecido. E Paulo ele começa a pregar para os homens daquela cidade, dizendo assim: olha, eu justamente estou falando para vocês sobre o Deus desconhecido, aqueles que vocês veneram ali, esse Deus que eu estou falando, que é o Criador de todas as coisas. Então, Paulo, irmãos, ele usava de todos os meios para pregar o evangelho. E ali também, num dos seus julgamentos, ele prega para quem? Para o rei Agripa. Então, Deus, ele cumpriu a promessa que ele iria pregar para príncipes, para reis, para pessoas importantes. Em Roma, ele ficou ali sob o domínio da guarda pretoriana. Ele vai pregar para todo mundo, irmãos. Ele prega para todo mundo. E ele ganhou muitas almas ali em Roma para Jesus. Deus, ele é tremendo, né? Deus é maravilhoso. Esse Paulo, que tanto sofreu, preocupava-se com Timóteo, que era um filho amado dele, e uma pessoa querida, que esteve com Paulo na primeira prisão, esteve com Paulo, e Paulo vai escrever essas duas cartas para Timóteo, e na segunda carta, Paulo está falando com Timóteo, admoestando ele: olha, zela pela palavra, zela. Tem muita gente que vai te acusar injustamente, vai ter gente que vai falar heresias, coisas que desagradam o Senhor, que estão fora da palavra de Deus, mas fica firme, fica fiel, fica fiel, fica fiel, vale a pena. Nós temos uma coroa de justiça que nos está preparada. Em 2 Timóteo 4:7, Paulo vai dizer, né, aquele texto célebre: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmãos, temos que estar o quê? Preparados a cada dia, buscando a santidade, esperando a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar, irmãos. Isso é algo que vai acontecer. Jesus vai voltar e só vai se ouvir o toque da trombeta, ser chamado pelo nome, aquele que estiver firme na presença do Senhor. Não envolvido com as coisas da terra, não achando que o verdadeiro evangelho é aquele onde você vai ter uma vida abastada aqui na terra, não. Mas um evangelho onde, mesmo você sofrendo, você no final é um grande vencedor, porque aquilo que nos está preparado é uma coroa de justiça, que ela é para todo mundo que ama o Senhor e ama a sua vida. Paulo, como eu falei, ele passa em revista a sua vida. E ele vai ver que ele combateu, ele fez o que ele podia. Ele fez tudo o que ele podia. E agora ele fala para Timóteo, e isso serve para nós. Olha, persiste, persiste, persiste. Paulo já havia falado em outras situações, como lá no livro de Efésios, no capítulo 6, ele é a respeito do que? Da nossa luta contra Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E o inimigo, ele vai usar, irmãos, de todos os meios para tentar nos afastar, para tentar tirar de nós a armadura de Deus, para tentar fazer a gente ficar o quê? Vulnerável. Vulnerável àquilo que o mundo tem à nossa volta. Paulo, irmãos, ele vai nos ensinar isso, ele vai nos falar sobre isso, e ele vai dizer que, olha, obedece, fica firme, preserva a palavra, lute contra as coisas que eu lutei contra a imoralidade, contra os falsos mestres, contra a deturpação do evangelho, contra o mundanismo, contra o pecado. Nós temos vários textos na palavra, Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, Gálatas 1, do 6 ao 12, Romanos 12, 2, 1 Coríntios 9, 24 e 27. Irmãos, são textos que falam a respeito daquilo que Paulo combateu. E ele chama a nossa atenção para isso, chama a atenção de Timóteo e chama a nossa atenção também. Nós, irmãos, não podemos viver um evangelho que nos isenta de cumprirmos as leis morais. Nós precisamos viver uma vida de santidade, uma vida na presença do Senhor, uma vida correta, uma vida de amor. Paulo, ele completa a carreira deles, irmãos, com muita dificuldade, com muita
muitas tentações, mas ele permaneceu fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel. E nós precisamos permanecer fiel. Irmãos, o Senhor, ele tem essa coroa de justiça. Ele tem galardão para todos aqueles que conservam a sua fé na justiça de Deus. Paulo, irmãos, se sentiu tão abandonado, mas a presença de Deus estava com ele. Como eu falei para os irmãos, em um dado momento, está lá no livro de Atos, capítulo 23, do versículo 11, o Senhor aparece do lado de Paulo. Olha só, irmãos, que coisa, que privilégio, né? O Senhor aparece do lado de Paulo e fala: tenha coragem, vou te levar em Roma ainda. Irmão, tenha coragem. Deus ainda tem plano para a sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Ele é fiel. E quando ele nos promete, irmãos, ele cumpre as suas promessas. Do ponto de vista humano, então, irmãos, muita gente podia dizer assim: a vida de Paulo foi fracassada, né? Morreu ali na cadeia, pobre, né? Não tinha nada, passando frio, passando privação, sem liberdade, sem uma família, sem alguém para o amparar. Mas, irmãos, o verdadeiro evangelho, ele fala de aflições, mas ele também fala de vitória. Ele pregou a palavra e o legado de Paulo, irmãos, não dá nem para a gente mensurar o valor, né? O que significa para o mundo evangélico hoje, né? Para o mundo cristão hoje, a pregação de Paulo. 2000 anos depois, irmãos, 2000 anos depois, os escritos de Paulo, eles ainda estão aqui. Eles são essenciais na construção do Novo Testamento. A morte de Paulo, irmãos, não significou o fim do trabalho de Paulo, muito pelo contrário. Após a morte de Paulo, o trabalho dele, ele continuou por gerações e gerações. Estamos aí há cerca de 2000 anos e o legado dele continua. Irmãos, o que que nós estamos deixando de legado? Do que nós estamos abrindo mão aqui na Terra? Como que é a nossa vida aqui, irmãos? O que que a gente tem feito? O que você tem aberto, né? O que nós estamos abrindo, né? A mão para poder servir a Deus. O que a gente faz para Deus? Nada, irmãos, não fazemos nada. Ainda que muitas vezes a gente pensa que está fazendo alguma coisa, mas tudo é pouco ainda diante do que Deus fez por nós, diante do sacrifício dele. Paulo, irmãos, é um exemplo para nós. Ele fez tudo. E ele estava instruindo Timóteo a ser como ele, ó, a ser diligente, zeloso pela palavra, cumpre a obra de um evangelista. Seja fiel, zele pela palavra do Senhor. Nós precisamos isso também, irmãos, porque levar a mensagem da palavra de Deus é uma obrigação de todo cristão. Nós devemos levar esse evangelho para todo aquele que crê. Irmãos, nós não podemos deixar as almas perecerem sem que elas ouçam a palavra do Senhor. Em toda oportunidade, em tempo ou fora de tempo, nós precisamos levar a palavra do Senhor. Paulo termina, irmãos, falando que é, a graça seja convosco. Lá no 2 Timóteo 4:22, né, fala isso. Ele diz, são as últimas palavras escritas por Paulo. A graça seja convosco, que não falte essa graça de Deus na nossa vida, que a gente possa ter a graça, a misericórdia de Deus nos seguindo, como diz na palavra do Senhor. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a gente possa viver nos atos do Senhor, na casa de Deus, mas que a gente possa também viver uma vida de santidade, uma vida de exemplo, uma vida de obediência à palavra do Senhor, no nome de Jesus. Meus irmãos queridos, que Deus os abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada pela meditação da tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser como Paulo, Senhor, fiéis a Ti em qualquer circunstância. Mesmo, Senhor, que a gente se sinta muitas vezes abandonado, Senhor, em perigo, em aflição, mas que o Senhor nos dê coragem para que a gente possa prosseguir, seguir adiante e que nós possamos construir aqui na terra um legado, Senhor, de santidade, de bondade, de justiça, de retidão, um legado de uma vida na tua presença, de uma vida, Senhor, onde nós nos abstemos das coisas deste mundo para vivermos uma vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus, que mesmo que as situações sejam tão severas ao nosso redor, mesmo que as batalhas sejam grandes, que nós possamos, ó Pai, viver a cada dia, Senhor, cumprindo o desejo teu. Pai, cumprindo a tua vontade, Senhor, no nome de Jesus. Não permita, Senhor, que nós sejamos, Senhor,
Crentes, Senhor, medíocres, crentes, Senhor, só de nome, crentes que acham que uma vida de abastança, de felicidade aqui na terra é realmente uma vida cristã, mas que nós possamos entender que não importam as circunstâncias, seja ela qual for, de provisão, de falta, de abastança, de escassez, que nós possamos viver, Senhor, na tua presença e para a glória do teu nome, que nós possamos te obedecer e estar sempre contigo, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos entender o teu amor. O tamanho desse teu amor e que nós possamos, através da palavra, do zelo pela tua palavra, Senhor, ganharmos as almas para ti, Senhor, e deixarmos um legado nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa morte, Senhor, não seja o fim, Senhor, mas que seja o começo de coisas maravilhosas na vida de outras pessoas, que através de nós, Senhor, daquilo que nós deixarmos aqui na terra, almas sejam alcançadas e tudo para a glória tua, em favor do teu reino, meu Deus. Em nome de Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos e eu te agradeço. Abençoa cada vida, Senhor. Conforta os corações. Consola, Senhor, aqueles que estão aflitos, Senhor. Passa o teu bálsamo, Senhor, nos corações. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura. Cura das doenças, das enfermidades, cura das tristezas, dos sentimentos ruins. Tira toda a ansiedade, todo o medo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, Senhor, mas que o Senhor revista cada vida, Senhor, com a tua salvação, com vestes novas, com sandálias novas. Que o Senhor dê autoridade, que o Senhor nos revista com a tua armadura, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos bons soldados e como Paulo, Pai, um dia podermos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A coroa que nos está pronta, nos está preparada, nós conseguimos obtê-la para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, Senhor, entrego tudo nas Tuas mãos, ó Pai. Amém. Glórias ao Teu nome. Queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor fale no seu coração, que você, assim como Timóteo, ouça essa palavra, né? Como Paulo falou para Timóteo, e isso serve para nós, que nós possamos ser zelosos pela palavra do Senhor, guardar a palavra, fazer o melhor, fazer de tudo para que de todos os meios que a gente possa ganhar alguns, que nós possamos construir um legado aqui na terra, que a nossa vida não seja só uma vida de vaidade, de soberba, de mentira, de ostentação, mas que seja uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, uma vida de comprometimento com as coisas de Deus, para que almas sejam libertas, vidas sejam salvas pelo poder do Evangelho, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus queridos, para a glória de Deus. Recebe a bênção do Senhor, recebe a cura, a libertação para a sua vida. Jesus não mudou. O Jesus que trabalhou na vida de Paulo, que fez com que Paulo um dia visse aquela luz, e ele não vou deixar essa luz escapar. Não deixa a luz de Cristo escapar da sua vida. Jesus, ele cura, ele liberta, ele é o mesmo hoje. Eu declaro cura para a sua vida, libertação. Que você, meu querido, tenha fome de Deus, que você viva a fé, que você ame a palavra do Senhor, que você medite na lei do Senhor de dia e de noite, que você seja como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o fruto na estação própria, e tudo cujas folhas não caem, e tudo que você fizer prospere, porque assim acontece com aqueles que zelam pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido. No nome de Jesus, recebe a cura, a libertação, a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. E como eu sempre costumo dizer no final dos vídeos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se inscreve no meu canal se você gostou do vídeo, irmão, se falou com você. Dá um like, coloca um comentário. Eu quero muito ver o seu testemunho, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Glória a Deus.